Fala, torcedor tricolor, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando informações, notícias do São Paulo. Tricolor que está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Final de semana joga contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo que vai ser no sábado. Já deixar os créditos aqui na descrição. Você, torcedor tricolor que ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like, ativa também o sino das notificações. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Sem riscos. Por que o São Paulo jogou de calção preto se o Náutico jogou de calção vermelho? Não sei te responder, você. Achou que deduziu que o Náutico ia jogar de calção branco, o Náutico jogou de calção vermelho, o São Paulo podia jogar com o uniforme número 1 tranquilamente. O São Paulo não correu risco. Não correu risco. Fez um gol rápido. Depois, o risco qual foi? A expulsão do Ferrarese, que já pediu desculpas, mas foi uma lambança do Ferrarese. Estava claro que podia ter expulsão, ele foi imprudente, foi bem expulso, pediu desculpas depois. E o São Paulo, fazendo 1-0 de cara com o Luciano, que foi o herói do jogo de ida também no Morumbis, ele, com 4 minutos, o São Paulo já sabia que estava classificado. Aí fez o segundo gol com o Rodriguinho disse que a jogada que ele trabalha muito, treina muito, fazia 2 anos que não fazia gol, e voltou a fazer gol, é mais um gol da base, mais um gol de Cotia, embora sejam jogadores de características diferentes, né? O Rodriguinho já passou do limite de Júnior, é mais ou menos como o Alan no Palmeiras em relação ao Luigi e ao Thales. O Rodriguinho não pode mais jogar na base, mas é um jogador formado em Cotia. E faz 2-0, resolveu o problema, depois tomou o primeiro gol, correu algum tipo de problema, mas não susto. Não teve susto. São Paulo avança para as oitavas de final e vai disputar seu segundo título de Copa do Brasil, campeão em 2023, que foi. É um jogo que a gente sempre fala, né? Se o Zubeldia está tranquilo no cargo ou não, e a sensação que dá é sempre até o próximo jogo. Ele venceu uma partida, aí ele ganha uma tranquilidade, mas está sempre sendo questionado ali, especialmente nas redes sociais. Tem São Paulino que adora, tem São Paulino que detesta, ele polariza muito o discurso. É um time que está muito bem na Libertadores, que é líder de seu grupo, já está classificado, que no Campeonato Brasileiro venha de uma série de empates aí, muito titubeante, mas consegue uma vitória sobre o Grêmio na última rodada, e agora a classificação na Copa do Brasil. Ganha um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, PVC? Não, ele está mais tranquilo, porque tem tido muita paz na relação com o Rui Costa e Carlos Belmonte. No ano passado, em algumas entrevistas que o Zubeldia concedeu, a diretoria entendeu que havia um desacordo entre o que se discute no vestiário e o que se discute publicamente. Se entende no vestiário que o elenco é esse, que se compreende que está todo mundo junto, sabendo os limites do clube para reforçar o time. Ele vai para o vestiário, ia para a coletiva e cobrava situações que a diretoria já tinha resolvido internamente com ele. Temos limites, vamos desse jeito? Vamos. Tá bom para você? Tá. Aí vai para a coletiva e diz, não tá bom porque não temos reforços. E isso criava um mal-estar. Essa fase passou. A diretoria pegou um pouco do Zubeldia para cuidar, para dizer, ó, isso aqui tá bom, isso aqui a gente acha que precisa melhorar. E tem tido uma comunicação muito mais aberta e muito mais democrática. O Zubeldia sabe quando a diretoria não gosta de alguma coisa. A direção entende que tem limites do Zubeldia em relação às alterações, por exemplo. Todo mundo do São Paulo entende que ele não é bom ao fazer as mudanças no decorrer dos jogos, que às vezes erra, como errou semana passada, mudando o Lucas Ferreira de lado, porque o Lucas Ferreira não está acostumado e não gosta de jogar pelo lado esquerdo. Mas isso está sendo falado muito abertamente, muito diretamente. Ó, isso aqui a gente achou que estava certo, isso aqui a gente achou que estava errado. Por que você fez assim? E está tendo um diálogo, melhorou muito, muito. Então o Zubeldia não está em crise no São Paulo. No ano passado ninguém falou que ele seria demitido, a gente sempre disse que havia um processo de avaliação constante e havia sim algumas entrevistas uma insatisfação com ele, mas essa fase passou completamente. Não é que exista lua de mel, mas a interpretação e a torcida muito fervorosa até da diretoria para que seja campeã com o Zubeldia ganhando o título.
E ontem, você falando das substituições, que às vezes ele tinha uma dificuldade de fazer essa leitura de jogo, né? Como era o durante do Zubeldia durante a partida. O durante é bom, né? Mas o durante o Zubeldia no meio da partida deixava a desejar. Mas ontem as substituições funcionaram pelo menos para fazer o segundo gol, porque o Rian Francisco entra no segundo tempo, Rodriguinho também, o Rian participa do segundo gol e o Rodriguinho é quem marca. Ontem ele acertou nessa leitura de jogo? Acho que acertou. Acho que ele errou um pouco, demorou para tirar o Cédric no jogo passado contra o Libertad. No jogo passado contra o Libertad também, ele colocou o Lucas Ferreira para o lado esquerdo, ele não está acostumado a jogar pelo lado esquerdo, podia ter colocado o Lucas mais cedo, mas deu certo, conseguiu um gol de empate. A interpretação no jogo contra o Libertad foi de que se correu um risco maior do que se precisava correr. Mas empatou o jogo, classificou matematicamente, está tudo bem. Vamos falar de São Paulo, vai. São Paulo ganhou do Quesada, ganhou bem. Fiz esse jogo ontem. Eu gostei muito. Discorra sobre o tema. Não vou dizer que gostei tanto assim, mas eu achei que o Oscar realmente jogou bem. Eu escolhi como melhor em campo, Flavinho, até pelas condições do gramado. Um gramado bem pesadão, né? Muito. Lá no campo do Náutico sempre foi assim. E chove, fica pior ainda. Choveu bastante no primeiro tempo. Aí no segundo deu uma parada. E isso é curioso, né? Porque o Oscar tá nessa lista aí do Ancelotti. Eu acho que ele não deveria estar, a gente já comentou isso aqui, né? Mas ontem ele jogou a partida inteira. E bem. E contando os acréscimos, ele ficou mais de 100 minutos. E assim, uma coisa é você jogar num campo que não está encharcado, né? Outra coisa é você jogar num campo encharcado. E ele desenvolveu muito bem a tarefa ontem no meio-campo. Teve uma expulsão do Ferrarese, logo depois da expulsão do jogador lá do Náutico. E ele suportou bem o jogo, marcou bastante, correu bastante, foi importante para dar assistência, cobrar falta, enfim, pensar o jogo do São Paulo. Bem positiva a participação ontem do jogador Oscar. Aí o gol do Luciano de cabeça. Luciano já tinha feito os dois aqui no Morumbi, na virada de 2-1, e ontem abriu o placar. Uma grande torcida do São Paulo lá em Muriel no gol lá, o Muriel da Muriel no gol, Muriel que foi da Portuguesa, irmão do Alisson. Aí foi a entrada, Flavinho. Da expulsão do jogador do Náutico, né? O jogador do Náutico foi uma entrada bem dura. E aí, isso foi aos 11 minutos, tá? Aí depois seria expulso o jogador Ferrarese da equipe do Nesse lance aí, né? Agora. Faltou inteligência pro Ferrarese aí, né? Porque é um lance no meio do campo, que não ia dar em nada, e o São Paulo com um a mais, é que tudo bem, não comprometeu, então... Mas o São Paulo com um a mais poderia aproveitar a vantagem numérica, se fosse um jogo, né, um pouco que se apresentasse de uma forma mais complicada para o São Paulo, poderia até prejudicar o São Paulo. Mas, enfim. O Ferrarese deu um carrinho de frontal, né? Que com o pé, totalmente desnecessário na linha do meio campo ali. Ainda bem que não contundiu ninguém, seriamente. A cagada dele foi tão grande. Louco! Quem que deu a bronca no Ferrarese? Você falando que boca suja. O Zubeldia não gostou, olha que exemplo, né? E o Luciano cobrou o Ferrarese. Quando o Luciano cobra alguma atitude errada de alguém, é porque esse cara realmente tá errado, né? E o Rodriguinho fez o gol da virada. Rodriguinho que não fazia gol fazia muito tempo, né? Faz uns 3 anos, né? 2 anos e pouco, quase 3 anos. E... Eu só não entendi porque o São Paulo jogou com calção preto e meia preta. Então. Esse gol aí, hein? Isso são coisas. Não, o São Paulo tá de meia branca. Meia branca. Por que ele jogou com esse calção preto? Não sei. Aí a jogada do Rian e o gol do Rodriguinho faz. O Rodriguinho quase fez o outro também. Tava cheio, hein? O torcedor do São Paulo tava cheio. Falei, tem gente pra cacete da torcida do São Paulo. São Paulo tem uma torcida grande, no Brasil inteiro. Pô, enorme. Belo chute, né? Um jogo muito seguro do São Paulo, né? O que o São Paulo precisa fazer, Flavinho? Ele está classificado na Copa do Brasil, agora a Copa do Brasil dá uma parada, né? Não precisa pensar em Copa do Brasil agora. Agora vai para as oitavas, né? Agora vai para as oitavas. Vamos ter o sorteio já aí. E Libertadores também, o time está classificado. Então, Libertadores, Copa do Brasil, só em julho, depois do Mundial. Só quando? Os dois só depois do Mundial? Só julho, depois do Mundial. Libertadores também. Libertadores também. E aí o brasileiro são mais 3 jogos, né? Agosto. Então, melhor ainda, né? E aí são 3 jogos. O que o São Paulo tem de compromisso? Melhorar a classificação dele no Campeonato Brasileiro. Dá pra focar, né? Dá pra focar. Agora não tem, né? Não tem desculpa. Então dá pra o São Paulo precisa melhorar o desempenho dele, porque tá 10 pontos atrás do líder, que é o Palmeiras. Exatamente. São Paulo tem 12 pontos, o Palmeiras tem 22, e o São Paulo não está muito longe da zona do rebaixamento.
Então é bom que ele tome cuidado em relação a isso. Se o São Paulo ganhar esses 3 jogos, o Palmeiras perder os 3, ainda assim o São Paulo não alcança o Palmeiras. O São Paulo tem 12, né? O Palmeiras tem 22, é isso? Os próximos jogos do São Paulo, Mirassol, sábado, Morumbi, 6h30. Jogo pra ganhar, né? Jogo pra ganhar. Não sei não, hein? Não, assim, não, sim, eu tô entendendo. Na teoria, é jogo pra ganhar. É aquele jogo que você bota na conta que tem que fazer tem que ganhar. os 3 pontos. Quem tem ambição tem que ganhar esse jogo, concordo com você. Aí no outro sábado, o Bahia de Rogério Ceni em Salvador. Esse é jogo pra perder. Jogo pra perder. Não sei não, hein? Não sei não. Mas quando é pra ganhar, esse jogo dá pro São Paulo pra sair empatado. E aí, pra fechar, nessa sequência, Vasco... São Paulo e Vasco no Morumbi. Esse é pra ganhar. Não, pelo amor de Deus. Esse é o único que eu acho que é pra ganhar mesmo. Os outros 2 são difíceis. Gente, é o seguinte. O Mirassol o Vasco... É difícil, mas não dá pra você contar com um empate. Eu acho o Mirassol mais difícil do que o Vasco hoje. O Mirassol? Hoje o Mirassol tá mais arrumadinho, né? Rapaziada, sabe como que é a retomada do São Paulo? O que é a retomada? Depois do Mundial? Ele pega Flamengo no Maracanã, pega Bragantino, que é um dos primeiros do campeonato, em Bragança, e depois tem no Morumbi o clássico com o Corinthians. Ou seja, é bom que ele faça realmente a pontuação agora e chegue nesses jogos não tão pressionado como ele está. Quesada, você fez o jogo ontem. O Léo Gomes diz que mesmo com a vitória, incomodou o excesso de postura defensiva do São Paulo. O time encolhido, não acerta 2 passes curtos, exceto o Oscar. Várias bolas longas de novo. Parece que só treina isso. Ô, Léo, o problema todo é o seguinte, né? O São Paulo entrou com a classificação na mão. Na realidade, não foi uma postura tão defensiva assim. O São Paulo atacou muito o Náutico, né? O que faltou, na minha visão, foi a qualidade na hora de finalizar. Teve chance com o André Silva, teve chance com esse moleque que ontem jogou pela esquerda, ele é canhoto, né? Ele tem normalmente jogado pela direita, que é o Lucas Ferreira. Eu acho que faltou isso, faltou a qualidade na finalização. Basicamente isso. Agora, o São Paulo não teve uma postura tão defensiva assim, né? No segundo tempo, diferente, né? No segundo tempo, o Náutico vai para cima e o São Paulo... Claro, aí o São Paulo vai fazer o quê? Ele vai trabalhar no contragolpe. É natural que isso aconteça, né? E com uma a menos, obviamente que você mexe na estrutura do time. O Ferrarese é expulso, o Cédric, que era praticamente um atacante, ele volta para recompor. E aí você obriga também o Oscar a voltar na marcação, porque só tinha um volante ontem, que era o Alisson. Entendeu? Era o Alisson. Com o esquema com os 3 zagueiros e os 2 laterais, você libera o Oscar. Você perdendo o zagueiro, você obriga um cara do meio campo a voltar. E esse cara é o Oscar, né? Eu vou ser sincero, Léo, eu acho que o São Paulo fez um jogo inteligente. Eu não tô falando que fez um jogo bonito, ninguém tá falando isso. Mas ele fez um jogo inteligente. E no placar agregado, ele meteu 4-2 no 4-2. E olha, sem sufoco nenhum. O único sufoco foi no Morumbi, que o Caio Vitor fez aquele golaço e o São Paulo teve força para buscar. O São Paulo ganhou de virada o primeiro jogo, né? É isso aí. Muito bem. É isso, torcedor do São Paulo. Pessoal aí falando ainda sobre a partida contra o Náutico. São Paulo que venceu as 2 partidas, ida e volta. Placar agregado 4-2. Está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil e agora já vira a chave. Se prepara para o jogo contra o Mirassol no final de semana. Partida pelo Campeonato Brasileiro, né? Jogo importante. E o São Paulo agora, né, vira a chave e volta a atenção para o Campeonato Brasileiro. Precisa dar mais uma atenção, né, para o Campeonato Brasileiro. Vencer, pontuar mais para se distanciar ali da parte de baixo da tabela. Já venceu na rodada passada. Importante também vencer nessa rodada aí, essa partida contra o Mirassol. O Mirassol é um adversário chato, né, de se enfrentar, mas o São Paulo tem tudo, né, para quem sabe conquistar aí os 3 pontos contra o Mirassol no sábado. Aproveita e já deixa o seu palpite aqui abaixo, você, torcedor tricolor, que está confiante, acreditando na vitória, já deixa o seu palpite aqui abaixo. Uma informação aqui do GE, São Paulo que anunciou aí a renovação do contrato do atacante Luca, aos 17 anos. O jogador estreou na semana passada com gol na Libertadores contra o Libertad. São Paulo aí já renovando o contrato com o garoto. O Zubeldia aqui começou a dar moral, né, ali para a base, para a garotada, e eles estão entrando muito bem, né? Estão mostrando serviço, sendo peça importante desses resultados aí positivos, né, do São Paulo. O tricolor que anunciou na quarta-feira, na quarta-feira, a renovação de contrato do atacante Luca, de 17 anos, que estreou no profissional no empate
por 1-1 com o Libertad do Paraguai pela Conmebol Libertadores. O atacante atualmente tem vínculo com o São Paulo, válido até 2026, e poderia firmar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro. O novo contrato vai até 30 de abril de 2028. Aí o São Paulo já se prevenindo também, já para não correr o risco de perder o jogador, uma joia, né, 17 anos, e o São Paulo pode fazer uma grana aí futuramente, não, no futuro bem próximo, com o Luca. Vamos aguardar as próximas informações do São Paulo. Deixe a sua opinião aqui abaixo, se inscreva, ative o sino, valeu e até a próxima, galera.